Oi, Lucas Soares aqui, do canal Embriares, e hoje eu vou falar então sobre renascimento simbólico. Bom, o que é renascimento simbólico? Primeiro eu vou me ater à ideia do que significa cada palavra e depois eu vou falar um pouco sobre a ideia que eu tenho sobre renascimento simbólico. Primeiro, a palavra renascimento vem de renascer, e renascer significa tornar a nascer, reviver, adquirir nova vida. E a ideia de simbólico, a palavra simbólico significa referente a um símbolo. O que é um brátio metafórico ou alegórico? Então, o renascimento simbólico seria então um reviver alegoricamente falando, simbolicamente falando, renascer na minha própria vida. Essa é a ideia de renascimento simbólico que eu estou querendo trazer aqui. Mas por que renascimento simbólico a essa altura do campeonato? Quando a gente na infância, quando a gente é mais novo, a gente é influenciado pela mesologia, onde é que a gente nasce, cresce, se desenvolve como pessoa, como ser humano, com a influência da família, a influência dos amigos, influência da cultura que a gente está inserido no meio. Então, o renascimento simbólico seria um renascer da minha cultura pessoal, da minha subjetividade, da maneira que eu penso em relação a essa cultura que eu construí até aqui. Porque toda essa cultura que eu venho acumulando ao longo da minha vida, uma cultura, um conjunto de comportamentos, um conjunto de hábitos que eu construí a partir dos exemplos que eu tive na minha vida. Só que a gente tem que levar em consideração que foi uma fase de imaturidade biológica. É uma fase onde que a gente não tem, vamos dizer assim, uma autonomia de consciência, de pensar, uma autonomia de vida. Até, inclusive, nossos próprios pais são responsáveis pelas nossas atitudes até os 18 anos perante a lei. Então, nessa fase da vida, a gente fica muito heteronômico. A gente não é autônomo, a gente é heteronômico. A gente depende das outras pessoas para viver, para pensar e entender como a vida funciona. Só que a partir do momento que a gente começa a entrar na fase adulta, e o que eu tô chamando aqui de fase adulta é ali por volta dos 28 anos, que é a fase que eu estou passando agora, eu vejo que por ter, vamos dizer assim, o meu aparelho cognitivo, que é o meu cérebro biológico, mais desenvolvido e chegando na sua fase final de desenvolvimento, eu vejo que eu consigo pensar de forma muito mais clara, muito mais limpa do que eu tinha capacidade com 15 anos, com 20 anos. Eu tive um exemplo prático disso quando eu fui tentar ajudar uma conhecida minha a estudar sobre matemática de ensino médio. E eu lembro que era terrível matemática no colégio. Para mim era terrível de entender. Mas agora, depois de mais velho, eu precisei assistir um vídeo no YouTube e eu já manjei, já saquei, sabe, função de segundo grau, que é uma coisa simples. Eu lembro que isso era terrível no ensino fundamental. E agora foi uma coisa super simples para mim, assim. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que eu percebo que eu fiquei mais inteligente porque eu fiquei pronto biologicamente. Então, agora nessa fase de 28 anos, é outra cabeça. Eu estou com 30 anos hoje, tá? Mas nessa fase de 28 anos, é uma fase que a gente está ficando pronto biologicamente. Então, o renascimento simbólico
eu estou atribuindo a esse período da vida. Porque eu trago por experiência pessoal minha que ali por volta dos meus 25, 26 anos, eu já começava a indagar e questionar algumas coisas sobre o que vai ser da minha vida, onde isso tudo vai levar, qual é, sabe, assim, questões filosóficas em relação à minha vida. Eu comecei a ter esse tipo de questionamento. Então, nesse vídeo eu estou falando sobre renascimento simbólico, porque eu acredito que as pessoas, elas, em algum momento, elas vão parar para se questionar. E eu acredito que é por volta dessa maturidade biológica, ali por volta dos 28 anos. Então eu venho falar aqui sobre renascimento simbólico. Por que renascimento, né? Se é adquirir nova vida. Justamente porque nessa fase de maturidade biológica, a gente aprende sobre a vida, sobre como a vida é, como a realidade funciona, pelo menos na nossa cabeça, a gente acredita como ela funciona, no período que a gente era criança, que a gente era adolescente. E nessa fase a gente não está muito preocupado em entender como funciona a vida. A gente está querendo fazer as coisas de adolescente. Então, muito das coisas que a gente absorveu da nossa mesologia, família, enfim, tudo, a sociedade que nos envolvia, as pessoas que nos apresentavam com uma certa autoridade, a gente aprendia como eles viam a vida e a gente trazia isso pra gente. Só que, quando a gente faz isso num período de maturidade biológica. Então, por volta dos 28 anos, é preciso renascer simbolicamente para a gente, às vezes, até desconstruir algumas coisas que a gente aprendeu lá na infância, porque as pessoas acreditam que é assim. E pronto. E ninguém para refletir. Então, há uma necessidade de morrer para aquilo que a gente nos estruturou até aqui e renascer simbolicamente para começar a pensar na vida melhor, de forma autônoma. E aí eu quero trazer 3 coisas que eu vejo que é uma necessidade para um adulto ou a pessoa que está querendo, está se formando adulto, ou para a pessoa que quer amadurecer mesmo, ela repensar alguns aspectos. Por exemplo, a distância entre o que eu acho que eu sou e o que eu realmente sou. Porque é uma característica da fase de adolescência a gente ficar superestimando o que a gente realmente é. Então a gente fica acreditando que a gente tem várias capacidades, que a gente consegue fazer um monte de coisa. E se em nenhum momento da vida a gente para refletir o que eu realmente sou e o que realmente eu acredito que eu sou, e não tentar diminuir essas distâncias, a gente vai acabar, então, superestimando o que a gente realmente é. E isso, inevitavelmente, vai gerar frustração, porque quando a gente se deparar com algum problema, alguma coisa que a gente não consiga resolver por falta de competência e capacidade, a gente vai ter um conflito de autoimagem e acabar frustrado, triste, até quem sabe até deprimido. Então, uma das coisas importantes nesse renascimento simbólico é essa atualização da nossa autoimagem. Segunda coisa, a superação da cultura de ter é mais importante do que ser. Como todo mundo sabe, a gente vive numa cultura onde é muito estimulado o consumo. Então, ter as coisas é uma coisa que é sempre estimulado o tempo inteiro nas mídias sociais, enfim. Então, se tu observar a cultura das pessoas, né, que nos cerca,
é uma cultura onde que valoriza muito o ter. E isso, em alguns momentos, até é mais importante ter do que ser. Só que isso não condiz com a realidade. É mais importante a gente ser do que ter. Eu vou dar um exemplo bem simples disso. Ah, mas eu não consigo ser feliz porque eu não ganho direito, eu não tenho dinheiro suficiente. Mas se tu for, né, no sentido de ser uma pessoa dedicada, ser uma pessoa que trabalha, ser uma pessoa organizada, eu duvido que vai faltar emprego, eu duvido que vai faltar oportunidade se tu for uma pessoa séria, se tu for uma pessoa responsável, eu duvido. O que a gente fica sem a capacidade de conquistar, né, de ter alguma coisa, é a mediocridade. E mediocridade, ser medíocre, é uma condição de ser. Então é mais importante ser do que ter. E por último, para a gente fechar aqui nesse renascimento simbólico, é a nossa assunção da autorresponsabilidade. E aí eu quero trazer aqui a ideia de autonomia. Porque a pessoa madura, ela tem autonomia de razão, ela pensa por si própria e se move no mundo de forma livre. Então, a pessoa que é autônoma, ela tem liberdade de fazer, escolher o que ela quiser. Só que isso só é possível se ela tiver responsabilidade em tudo que ela for fazer na vida. Então, todos os atos que eu faço na minha vida, eu tenho que ter a responsabilidade de assumir os erros e os problemas que isso pode acarretar. Assim como eu estou aqui nesse vídeo explicando isso para ti. Se alguém discordar, eu tenho que ter a responsabilidade de tentar entender, ou de tentar ajudar a pessoa, ou até de reconhecer algum erro, né? Eu posso estar falando groselha aqui. De reconhecer um erro meu. Então, eu tenho que ter responsabilidade na minha vida, de tudo que eu faço. Beleza? Essa é a ideia do renascimento simbólico que eu queria trazer aqui para vocês. Eu acho que isso é praticamente uma necessidade humana da gente ter um renascimento simbólico, de reavaliar coisas que a gente aprendeu na infância e que talvez já estão obsoletas e a gente precisa ressignificar e renascer uma forma de ver a vida diferente. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês têm alguma ideia a acrescentar, por favor, comentem aqui no vídeo. E se inscrevam no canal se não inscreveu, dê um like, compartilhe se vocês acharam esse vídeo pertinente. E até a próxima. Valeu!